Ok, hoje é dia de falarmos disso. Miraculous Ladybug. Oh boy. Olha, se tem uma animação que eu particularmente odeio, é Star Versus. Eu já falei sobre essa obra de tempos em tempos aqui no canal, e em todos os meus vídeos eu sempre pontuei aquilo que mais me fez odiar essa obra, que é o quanto a sua escrita decai muito ao longo do tempo. Esse é o ponto que mais me irrita nessa obra e me faz considerar como meu trauma cinematográfico. Não porque algo impactante e ruim aconteceu nos eventos da história, mas sim porque eu vi de camarote aquilo que era e ainda é uma das melhores histórias que eu já tinha visto simplesmente sendo destruída. Dito isso, existe um motivo semelhante pelo qual eu particularmente não gosto muito de Ladybug, que, assim como Star Versus, fez uma promessa muito interessante de um bom desenvolvimento com seus personagens e simplesmente jogou isso fora. Existem alguns exemplos que eu posso citar, mas hoje eu estou aqui para falar especificamente do maior desastre dessa história, na minha opinião, que não poderia ser outra pessoa senão Chloe Bourgeois, meu então trauma cinematográfico 2.0. Mas, como sempre, vamos por partes. Eu queria iniciar dizendo que Miraculous Ladybug para mim sofre de uma dualidade estranha entre ser um desenho infantil e simples ao mesmo tempo que se promete ser sério e complexo. E, sinceramente, no final do dia, ele não faz nenhum dos dois bem. Muitas das vezes sua história salta de um extremo para o outro de forma tão brusca que você fica meio perdido, sem saber qual é o real meio termo. Pois, no mesmo espaço que temos episódios sérios e até angustiantes como Cat Blank, também temos Marionetissa 2 e Giga Titan, que servem pra... sei lá. Então a questão com essa animação é que ela já tem uma falha de não saber se decidir pra onde quer ir, o que, consequentemente, afeta todo o universo que a história se passa. Isso não é um problema no início da história, lá na primeira temporada, mas passa a ser na segunda pra frente, pois é justamente nessa temporada que muita coisa de importante é abordada e a série tenta dar um salto de seriedade. Um sistema de magia com mini-deuses conceituais é introduzido, novos heróis são apresentados, o plano e motivações de Hawkmoth revelados, dando uma profundidade maior ao vilão, e um estranho início de redenção para Chloe. Esse último me pegou e muita gente de surpresa quando começou a se formar. Isso teve um motivo que eu logo fui percebendo. Veja, a grande maioria esmagadora de personagens de Ladybug são absurdamente planos. As exceções que me vêm à mente agora sendo Marinette, Adrien e Gabriel, assim como seus respectivos autores, Ladybug, Cat Noir e Hawkmoth. Já os outros personagens seguem uma linha mais simples. Eles são fáceis de definir e perceber. Rose é a garota alegre e espontânea que gosta de coisas fofas, Julie é sua contraparte tímida e quieta, Max é o inteligente, Kim é o atlético, Roger é o policial... e a lista segue. Esses personagens podem ser definidos em características simples e únicas, que fazem quase todo o seu tempo de tela girar em torno disso. Agora, os personagens de Ladybug sendo planos então, é um problema? Mais ou menos. No caso dessa obra, como você tem uma quantidade absurda de personagens indo e vindo toda hora, é até natural que isso tenda a acontecer. Afinal, se fosse dar atenção a todos os detalhes de cada um dos personagens, isso tomaria muito tempo e pode tirar o foco de outros pontos mais importantes a serem mostrados. E, de certa forma, essa maneira da obra de mostrar seu universo e contar sua história funciona até certo ponto. Ainda tem problemáticas, mas não é sobre isso que estou falando hoje. A questão é que, por conta de a grande maioria dos personagens seguirem essa simplicidade, quando a evolução de Chloe começa, você é pego desprevenido, já que isso é incomum e ela é a última pessoa que você esperaria nesse meio para começar a sair dessa simplicidade. Mas não é ruim, ainda mais algo que viria a continuar sendo construído ao longo da temporada, já que, quando se pensa sobre isso, a única forma de outros personagens sofrerem algum tipo de mudança em sua base é através das akumatizações. Os akumas são o principal elemento narrativo para dar profundidade ao mundo de Ladybug, mas, ao mesmo tempo, eles não fazem isso. Na grande maioria das vezes que personagens são akumatizados, é por algum motivo que é bem resolvível, tanto que os conflitos internos desses personagens são solucionados no passar de um episódio. Siren, Anansi, Befana, Roger Cobb, quase todos os personagens na sala da Marinette, nenhum desses personagens teve uma mudança significativa o suficiente causada por suas akumatizações. Pouquíssimos são os personagens que mudam de alguma forma relevante nessa história. Chloe está nessa minoria, e como eu disse, ela surpreende justamente por ser aquela que você não esperava. A pirralha mimada filha do prefeito que sozinha causou quase metade das akumatizações da primeira temporada, tão plana quanto o resto dos personagens da história, e é a primeira a nos surpreender logo no final da primeira temporada e, mais especificamente, nos primeiros episódios da segunda com o início de seu arco de redenção. Não é difícil saber a função do personagem da Chloe no início, assim como todo o resto, mas ela ganha algo a mais justamente no quarto episódio da segunda temporada. Aqui, vemos uma parte nova da vida de Chloe. Ela fica terrivelmente triste com o fato de que Adrien iria parar de ser seu amigo por conta de seus atos maldosos. Já vimos Chloe antes chateada por brigar com Sabrina e que, embora não admitisse, ela realmente se importava e prezava sua amizade. No entanto, mesmo que elas tenham brigado, Chloe não se abalou de verdade. Ela ainda manteve sua atitude rude, fingindo que nada estava acontecendo e que Sabrina nem sequer existia. Com Adrien, já foi outra história. Adrien é a conexão real mais importante que Chloe tem com qualquer coisa em Paris, pra não dizer a única. Eles são amigos de infância e praticamente cresceram juntos em meio ao mundo de responsabilidades da alta classe. Então, o que acontece quando Chloe perde sua mais importante conexão? A resposta é que uma mudança drástica acontece em sua personagem. Ela fica verdadeiramente triste pensando
pensativa sobre o que fez. Não coincidentemente, esse é o primeiro episódio que sabemos sobre o passado de Chloe, mais especificamente sobre um ponto mais importante dela, que é sua mãe. Sua mãe a havia abandonado para continuar sua carreira em Nova York quando Chloe ainda era muito nova, e agora ela justamente estava enfrentando o abandono de outra pessoa importante para ela. E isso também revela algo fundamental em Chloe. Ela é uma garota rica, alguém que tem tudo do melhor que o dinheiro pode comprar. Todas suas necessidades, não importando quão mesquinhas e egoístas fossem, eram atendidas. Ela era rainha, no topo do mundo, filha do prefeito e da maior crítica de moda que existia. Chloe sempre teve tudo que o dinheiro e o poder poderiam lhe dar. E, mesmo assim, ela não tinha nada. A grande Audrey nunca esteve lá por ela e mal se lembrava de seu nome. Quase todos ao seu redor a odiavam. Ela não tinha absolutamente nenhum amigo de verdade. Sabrina era aquela que não queria negar suas vontades, e Adrian já há muito tempo havia conseguido amigos novos e estava bem sem ela. Sua mãe a achava uma imprestável como pessoa e a ridicularizou em rede nacional. 2 vezes. Isso é meio trágico no personagem de Chloe. Ela tem praticamente tudo que uma garota da idade dela poderia querer. E ao mesmo tempo não tem. E ela sempre escondeu isso tudo atrás de seu sarcasmo, atrás de sua personalidade mimada, atrás de comentários venenosos sobre as pessoas ao seu redor. Chloe sempre encarou as coisas da única forma que ela foi ensinada. E quando não conseguiu mais fazer isso, resolveu fugir. Com um sorriso no rosto, uma saída dramática dizendo que nunca mais queria ver as pessoas daquela cidade. A atitude mais falsa possível. Mas, novamente, a única que lhe foi ensinado. Mas no final, até mesmo essa atitude cai. E quando isso acontece, vem junto com isso a virada na personagem da Chloe. Isso tudo, em conjunto com o apoio de outros personagens, a empurra para ser alguém melhor. Adrian sabe que Chloe é uma boa pessoa apesar de tudo. Bustier acredita que com o exemplo correto Chloe pode vir a melhorar. E Marinette, Ladybug, é aquela que finalmente enxerga isso tudo e decide então confiar a Chloe o Miraculous da Abelha, se tornando também a figura na qual Chloe se espelharia dali pra frente. Mesmo que ela tenha falhado com tudo e todos, foi lhe dada uma segunda chance real de fazer melhor, agora que ela tinha entendido a consequência de seus atos e o caminho certo a seguir. Queen Bee se torna então a bússola de redenção para Chloe, e Ladybug o norte moral a seguir. Não é apenas uma forma dela de se exibir e vangloriar, alimentando suas atitudes mesquinhas, mas sim a encarnação da segunda chance que Ladybug deu a ela. Mesmo que sua mãe não acreditasse, mesmo que todos ainda odiassem, mesmo que ela fosse a irredimível aos olhos do mundo, não importava. Ladybug acreditava que ela era capaz de mudança, e de ser alguém digna de ser Queen Bee, e ela faria tudo necessário para poder honrar essa confiança. Isso tudo é construído de uma forma tão orgânica e sincera, que faz você realmente apreciar Chloe. Ela se torna uma personagem muito mais humana, uma personagem muito mais real, alguém mais profunda no mundo de Miraculous, muito diferente da grande maioria dos outros personagens que eu estava comentando mais cedo. Mas, como a vida não é um morango e o meu desgosto por Miraculous não é à toa, daqui pra frente é só pra trás. O arco de redenção de Chloe não estava concluído ainda no final da segunda temporada. Claro, Chloe termina a segunda temporada de uma forma muito melhor do que era antes. Ela, diferente de muitos personagens, muda de verdade, mas ainda faltava muita coisa para melhorar de sua atitude. Mesmo assim, você conseguia ver ao longo disso que ela havia evoluído de uma forma sincera e até profunda para os padrões da série. E naturalmente, espera que melhorasse mais ainda futuramente. No entanto, esse é praticamente o ápice de sua evolução. Na verdade, viria um episódio na terceira temporada que iria dar alguns feitos e um spotlight muito legal para ela, mas meio que tanto faz, já que isso tudo viria a ser arruinado momentos depois. Toda a escrita construída sobre a Chloe é quebrada e distorcida totalmente na terceira temporada. Ela volta a ser unicamente a bully mimada e toda a narrativa dela como Queen Bee muda de ela aprendeu a ser digna desse poder e estava melhorando e faria jus a isso, para ela merecia ser Queen Bee e ter o Miraculous da Abelha quando quisesse. Por quê? Sim. É estranho, te faz coçar a cabeça do porquê isso aconteceu. Bom, na verdade, assim como Daron Nancy em Star Versus, Thomas Turk tem uma forma estranha de escrever seus personagens em Ladybug. Ele acredita fielmente que personagens não podem e não devem mudar, que todo mundo entendeu errado a personagem da Chloe, que ela nunca teve bondade, sempre foi uma pirralha mimada, e que no final, essa pessoa que ela é nos episódios finais da terceira temporada pra frente é a pessoa real que ela sempre foi. E essa afirmação só me fez reagir como fucking no? Como assim a interpretação errada de que ela não tem gentileza? Como assim a mãe dela não foi abusiva? Como assim ela é incapaz de mudar? Eu sei que tem a típica frase do você tá tentando saber mais que o criador da obra, mas parece muito nesse caso que o próprio criador não sabe a obra que ele está fazendo, e ele por cima fala cada atrocidade como se ele fosse um intelectual, e a gente que assiste e acompanha meros mortais sem cérebro. Mas como eu estava dizendo, a terceira temporada marca a virada da Chloe para seu eu real, e parece que o próprio universo está se desfazendo dela e de sua construção na temporada passada. Ladybug havia confiado o Miraculous da Abelha a ela, apesar de tudo, assim como acreditou que isso faria Chloe ser uma pessoa melhor, mas ela não pode usar porque o Hawkmoth sabe a identidade dela e tudo que Ladybug dizia era papo furado. Mas aí a gente tem a Kagami, que ele também sabe a identidade dela e mesmo assim ela continua sendo heroína, assim como metade dos outros que tiveram suas identidades reveladas. Não é a primeira e nem a última vez que a gente veria a personagem da Marinette sendo contraditória, mas aí é tema para outro vídeo. Chloe confiava e entendia a Ladybug, sabendo que qualquer escolha dela é a melhor e não importava se ela fosse Queen Bee ou não, já que Ladybug acreditava nela, e isso já bastava.
Exceto que isso tudo estava errado e Chloe só queria ser a rainha suprema ou whatever. E aí depois de finalmente estragarem ela tanto ao ponto dela virar uma versão caricata de si mesma da primeira temporada, só que pior, seu lugar no grupo de heróis foi completamente substituído também pela sua irmã Zoe. Mas veja, eu não desgosto necessariamente da personagem da Zoe, mas convenhamos que ela só é uma solução preguiçosa tirada do além para substituir a Chloe como portadora do Miraculous da Abelha. Aquela que supostamente deveria ser o ponto final do arco de redenção da Chloe, só que sem passar pela real evolução. No final, é aquilo que a Chloe disse no episódio Tormenta 2 em um reflexo total dos pensamentos do Thomas. Uma vez vilã, sempre vilã. É só comparar e você verá. Uma adolescente mimada com péssimas referências de comportamento e que só era uma valentona com saudades da mãe, e um terrorista que usou a dor de muita gente para simplesmente destruir o mundo por conta de um desejo puramente egoísta. Entre esses dois sabemos quem é o verdadeiro vilão, não é? É fácil. É só pegar aquele que não terminou a história com o título de herói. De qualquer forma, isso é tudo. Agradecido por assistir.